E aí, galera? Boa noite. Preparados aí para irmos até 21h25, ou seja, 1h e um pouquinho de aula. Preparados? Isso aí. Vamos lá, esperar mais uns 2 minutinhos. Tem 8 pessoas aqui. Deixa eu ver quem está aqui. Vocês estão com vergonha ainda de ligar a câmera ainda, galera? Estão com vergonha ainda? Meu Deus. Natália, Isabela, Alicia, Lara, Daniel, Vívia, Vitória. Hoje foi pro rock hoje, né? Nem apareceu aqui. Galera, e aí, como é que vocês estão aí? Como é que chegaram aí um final de semana aí? Hoje é quinta-feira, né? Então, final de semana, porque amanhã é feriado. Não vai fazer muita diferença em nossas vidas, né? Mas como é que vocês chegaram aí? Estão bem? Estão estudando bem? Estudando tranquilo? Já separei uma lista de exercícios para vocês, né? Pediram para fazer umas 300 questões aí de movimento circular. Não chegou a 300, né? Não chegou a 300, mas chegou bem perto aí. Então, acredito que materiais para que vocês possam estudar e passar esse final de semana prolongado, já que não vai dar praia, né? O tempo não está propício para praia. Acredito que quando pudermos ir à praia, independentemente, não precisa fazer igual mineiro, né? Mineiro vai para a praia, se estiver chovendo, ele vai tomar banho do mesmo jeito. Ele juntou dinheiro o ano todinho para ir para a praia, vai chover logo quando ele vai para a praia? Não quer nem saber. Vai mergulhar, igual a gente. Próximo final de semana que tiver sem coronavírus, né? Iremos provavelmente para a praia aí, vamos invadir aí, tomar um banho de mar e tudo mais. Galera, a Marcela, meu horário é 19h40, mas aí fui entrar, a Marcela estava dando aula ainda, aí eu falei, poxa, não vou encerrar a aula da Marcela, vou esperar ela terminar, por isso que eu não entrei 19h40. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com, primeiro, polaridade das moléculas, segundo, ligações intermoleculares. É essa a nossa aula. Então, polaridade das moléculas, nós já sabemos geometria, né? Polaridade das moléculas, geometria, estudamos, polaridade das ligações, já estudamos também, polaridade das moléculas e ligações intermoleculares. É a parte mais importante. Então, se a gente estuda todo aquele negócio de ligação iônica, professor, eu não quero saber aquela parada não, cara, não estou estudar aquilo não. Vai fazer diferença pro Enem? Nenhuma. A parte mais importante da química, dessa química atomística, olha só, hein, da química atomística, a parte mais importante são as ligações intermoleculares. Claro que nós vamos ver as propriedades físicas dos compostos orgânicos novamente mais à frente, mas eu quero que vocês já saiam daqui com uma ideia, né? Depois que a gente for olhar para os compostos orgânicos, eu olhar para um composto, saber se ele é mais ácido, se ele é mais básico, se ele é hidro, se ele é lipossolúvel, fica muito mais fácil. Mas eu quero que você saia dessa aula sabendo o seguinte, olhar para uma molécula e saber se ela é polar, se ela é apolar, se ela dissolve na água, se ela não dissolve na água. É essa a ideia que eu quero sair daqui. Como a mesma ideia que eu gostaria que você saísse da aula passada, de olhar para as moléculas, as principais moléculas. Ah, professor, aquela molécula lá XF4, eu não sei a geometria dela. Cara, aquilo é exceção, cara. Ah, professor, aquela geometria daquelas moléculas expandidas, eu não sei a molécula dela não, cara. Não sei como é que é, não. Estou com dificuldade. Ei, para com isso, esquece isso. Nós precisamos saber das moléculas triviais. São geometrias linear, geometria angular, geometria trigonal, piramidal e tetaédrica. É isso que nós precisamos saber. Ah, professor, mas eu estou interessado lá em octaedra, em não sei o quê, fórmula de T. Ei, vai fazer química, pô, vai fazer engenharia, vai fazer física. Não é a graduação, vocês vão se aprofundar mais. Agora nós estamos estudando para a prova do Enem. Então nós temos que ser agora aqui, ó, curto e toma. Vamos acertar. Perfeito? Então vamos começar a nossa aula. Deixa eu
pegar meu slide aqui. Daqui eu vou mostrar para vocês aqui um negócio bem interessante que eu estou montando aqui, tá? O professor, já tem uma lista dessas matérias? Eu mandei tudo junto. Ah, tá bom. Eu mandei tudo junto. Não mandei uma específica dessa. Eu ia preparar, mas pedi mandar tudo junto. Mas eu vou trabalhar uma lista específica com vocês. Então, na semana que vem, numa das minhas aulas de química, eu vou fazer como eu fiz com movimento circular. Eu vou resolver questões com vocês. Então, vou separar uma aula de 40 minutos lá, semana que vem, só para resolver exercícios com vocês. Tá? Eu quero discutir algumas coisas, quero mostrar, observar, ver como é que vocês estão. Então, uma lista só para discutir. Depois nós vamos dar sequência à matéria. Tá? Perfeito? Então, deixa eu pegar aqui. Só pausei aqui o... Rapidaço. Pô, hoje era um dia massa, né? De sair pro gordinho, né? Pra Letícia. A pessoa, ó, que massa. Mas, pô, tá difícil, cara. As coisas não estão dando certo, não. As coisas não estão dando certo. Não sei o que está acontecendo. Tá aqui. Achei. Pô, o negócio parece que desaparece, bicho. Tá doido? Então, a polaridade das ligações é esse aqui mesmo. Irado. Então, vamos lá, galera. Vamos discutir algumas coisas aqui. Então, deixa eu voltar a compartilhar aqui minha tela do meu computador. Galera, estamos aí. Olha só, essa camisa aqui é de 2015, cara. Ó, camisa irada. Ó, camisa de 2015 que a gente... primeira camisa que nós fizemos do pré. Eu gosto dessa camisa pra caramba. Ela tá velhinha, mas eu adoro essa camisa, cara. Eu acho ela irada. A galera, ó, 2015. Ó, 2015. A galera... Essa galera aqui, ó, foi a nossa maior aprovação em medicina. Desses alunos aqui, nós tínhamos uma turma pequenininha, né? Porque a gente estava voltando com esse projeto de pré. Nessa turma de 22 alunos, tivemos 8 aprovações em medicina. Cara, quase a metade. Foi sensacional, cara. Espetacular. Tem pessoas que estão quase formando, cara, que são pessoas que realmente moram em nossos corações. Recaída, não. Não, na realidade, o que é isso? Estou lembrando da minha camisa. Isso aqui é só uma... Hoje é dia de TBT, né? Então, vamos relembrar o passado. Que o passado nada mais quer dizer que se já conseguimos fazer um dia, conseguimos fazer novamente. Então, esse ano nós vamos ter uma aprovação em massa. Esse ano o Enem vai estar sucesso. Porque a galera não está estudando, só vocês estão estudando. Só vocês que estão estudando, né? A galera tá aí, ó. Tá triste. Nós estamos normais, nós estamos estudando pra caralho. Nós vamos estudar muito. Mais do que o ano passado, mais do que o ano retrasado, mais do que nunca. Estamos estudando, a gente não vai desistir. A gente não vai desistir, eu não vou desistir. Como é que vocês vão desistir? Perfeito? Tamo junto, vamos pra lá. Energia. Galera, então vamos comigo aqui, hein? Polaridade das ligações. Primeiro, eu preciso saber o que são ligações polares e ligações apolares, só para a gente revisar. Lembra que nós temos um tipo de ligação onde existe um tipo de... uma espécie química vai ceder elétrons para uma outra espécie química? E esse tipo de ligação é chamado de ligação iônica? Lembra que nós já discutimos isso? Você já pensei em ser coach? Não pensei ainda não, cara. Não. Ainda não. Quem sabe, né? Galera, preste atenção. Então, ó, nós já falamos sobre essas ligações. Então, eu sempre que eu tiver um metal, esse metal ele é eletropositivo, então quer dizer que ele tem capacidade, o caráter metálico dele é exacerbado, então ele quer transferir esses elétrons. Então, eu tenho um metal que vai transferir o elétron para um ametal ou para um hidrogênio, então eu tenho essa ligação chamada de ligação iônica. Já discutimos isso. Perfeito? Aqui eu tenho um exemplo do cloreto de sódio. Essas ligações iônicas, elas são estabilizadas pelo retículo cristalino. Não esqueçam disso. No ensino superior, nós temos
nós temos que calcular para aquelas entalpias o ciclo de Bohr. Aqui no nível médio não há necessidade. Mas o que estabiliza essas ligações iônicas são esse retículo cristalino. Você está vendo aqui? Ó, eu tenho um átomo de sódio e aqui está ligado ao cloreto e aqui está rodeado de cloreto. É a mesma coisa, cloretos rodeados de íon sódio. Então é isso que estabiliza a ligação iônica. E aí eu quero que vocês saibam que toda ligação iônica é uma ligação polar. Professor, como assim, professor? Não está aparecendo? Ah, vou voltar então. Foi mal meu. Volto. Apareceu agora? Foi mal, eu tinha dado pausado aqui. Desculpa. Voltando, recapitulando. Tá aparecendo só Jonacida. Deixa eu pegar um pincel aqui que eu vou riscar, hein? Galera, ó, polaridade das ligações. Então, a primeira coisa que você tem que saber, diferenciar o que são ligações polares e apolares. Toda e qualquer ligação iônica, meus compostos iônicos formados vão ter polos, vão ter partes positivas e partes negativas, porque nas minhas ligações iônicas ocorre transferência de elétrons. Então, automaticamente, é uma ligação formada por um cátion e por um ânion. Então, eu posso dizer que toda ligação iônica é uma ligação polar. Show? Ponto. Galera, agora as ligações covalentes, que são as mais chatinhas para a gente poder saber. São as mais chatinhas. Por quê? Eu tenho ligações entre átomos de um mesmo elemento e tenho ligações entre átomos de elementos diferentes. Para resumir tudo isso, eu posso dizer que toda ligação covalente, então todo compartilhamento de elétrons feito entre átomos iguais é uma ligação apolar. Então quer dizer que aquela ligação não vai ter um polo positivo e um polo negativo. São ligações apolares. Eu estou falando primeiro da ligação. Então a ligação ela é apolar. Então toda ligação feita entre átomos iguais, entre átomos de um mesmo elemento químico, é uma ligação apolar. Toda ligação covalente feita com átomos de elementos químicos diferentes são ligações polares. E aí nós temos que saber quem são os polos positivos e quem são os polos negativos. A gente não representa mais e menos, nós colocamos um sinal de sigma, que significa parcialmente. Então quer dizer que entre carbono e hidrogênio, essa ligação aqui é uma ligação polar. Ela tem um polo. Lembra da nossa fila da eletronegatividade? Já fiz isso, né? Só para a gente poder. Ontem, no clube, briguei. Minha mesa digitalizadora já chegou em Vitória. Está quase chegando aqui, olha que massa. Briguei e saí correndo para o hospital. Assim, o que é isso, eletronegatividade? Nós já falamos sobre isso. Energia liberada a um átomo receber elétrons. Então, quem é o átomo mais eletronegativo? Quem é o que tem maior eletronegatividade? O flúor. Desses caras aqui, quem é o que tem o menor eletronegatividade? O hidrogênio. Então, eu estou analisando a ligação entre hidrogênio e carbono. Então, o carbono está aqui e o hidrogênio está aqui. Então, quer dizer que o carbono ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, quer dizer que essa ligação entre carbono e hidrogênio é uma ligação polarizada. Então, quer dizer que esses par de elétrons aqui compartilhados nessa ligação aqui, eles não vão estar no meio certinho. Eles vão ser mais fortemente atraídos para o meu átomo de carbono. Então, quer dizer que o meu carbono aqui, nessa ligação, ele vai ficar par... Eu vou ver se eu consigo fazer um sinal aqui de sigma, tá? Se não conseguir, depois eu mostro assim. Parcialmente negativo e o hidrogênio aqui vai ficar parcialmente positivo. Perfeito? Eu não estou falando que o hidrogênio está positivo, ele está parcialmente. Aquele par de elétrons não está sendo compartilhado igualmente. Ele tendeu para o carbono. Logo, meu átomo de carbono está parcialmente negativo naquela ligação. Sim? Tranquilo até aí? Beleza, vamos continuar. Então, nas ligações covalentes polares,
há uma diferença de eletronegatividade entre os átomos. Então, para ter uma diferença de eletronegatividade entre os átomos, é porque eu tenho átomos de elementos químicos diferentes. Ele pode dizer para a gente, então, vamos pensar numa questão bem complexa. Ah, professor, ele não vai me dar os elementos, ele vai fazer de elementos hipotéticos. E aí ele pode me dar raio atômico. Então, tem que saber relacionar raio com elétron. Estou pensando em questões de ITA, questão de ímã, questão de Fulvestre. Ele vai me dar dois átomos hipotéticos e aí ele me dá os valores dos raios atômicos. Eu falo, caralho, aonde que é o polo? E pergunta aonde que é o polo positivo, aonde que é o polo negativo. Ele pode fazer isso. Então, nós já estudamos propriedades periódicas. Nós já estudamos isso. Nós sabemos que quanto maior o raio do átomo, menor a sua eletronegatividade. Perfeito? Nós já sabemos disso. Tá? Então, esses elétrons, esse par de elétron compartilhado, ele vai ser deslocado. Então, vai ter um deslocamento para o átomo de maior eletronegatividade. Para vocês terem... Olha aqui o símbolo assim, sigma mais bonitinho que eu coloquei aqui, ó, ficou mais bonitinho aqui, ó, tá vendo? Eu quis fazer lá, ficou um pouquinho feio, tá vendo? Ó, aqui ficou um pouco mais bonito aqui, ó. Eu leio parcialmente positivo e parcialmente negativo. Então quer dizer que a ligação covalente entre hidrogênio e cloro do ácido clorídrico é uma ligação polar. Então quer dizer que esse par de elétron aqui, ó, que foi compartilhado, ele está sendo atraído com mais intensidade para o meu átomo de cloro. E aí, gente, ó, isso aqui é importante para a gente. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior será a polarização da ligação. Eles costumam, em algumas questões, eles te darem para vocês assim 4 ou 5 compostos covalentes, moleculares, e perguntar qual o composto que tem a característica mais iônica. Você fala, caralho, eu tenho 5 compostos que só fazem ligações covalentes. Como é que eu posso ter um iônico ali? Quem será o maior, qual que vai ter o maior caráter iônico? Aquele que apresentar maior diferença de eletronegatividade. Eu vou ver se eu acho umas questões desse tipo. Então, eles vão te dar valores, números de eletronegatividade e você vai ter que subtrair maior menos menor. Aquele que você encontrar a maior diferença entre esses valores será a ligação de maior caráter iônico. Olha o que eu estou falando, caráter iônico. Eu não falei que é ligação iônica. Ela tem maior caráter iônico. Alguém fez alguma pergunta aqui? Jonassi? Oi. Então, quanto maior for a diferença da eletronegatividade, maior a polarização da ligação. Então, maior polarização. Maior então, o cara. Mais deslocados para o átomo de maior eletronegatividade. Perfeito. Irado. Quem foi que falou isso aí? Natália. Oi? Ah, Natália. Que eu não lembro de Natália, não. Natália. Ah, eu acho que eu não lembro, não. Não sei, não estou lembrando do seu rostinho, não. Cadê você? Bota você aqui. Aparece aqui. Para eu lembrar de você. Ah, sim. Agora eu lembrei, Natália. Isso aí. Show. Beleza. Obrigado aí. Lembrei. Gente, eu sou péssimo em nome, tá, gente? Eu não sei por que eu sou péssimo em nome. Eu não tenho. Algumas pessoas falam que tem tudo a ver com o meu passado, né? Não sei por quê. Sou péssimo em nome. Eu não gravo nomes. Eu acho que eu sofri algum trauma quando eu era mais jovem, na época de solteiro, na época de nomes. É como se chama todo mundo de amor, de gata. Até hoje a minha esposa chama ela de gata, gatinha e tal, nega. Vai que eu erro o nome, né? Dá merda. Já pensou? Deus me livre. Vou ficar dormindo na varanda 1 ano, eu acho. Meu Deus do céu. Então chamam de nega, gatinha e tal, não sei o quê. Meu amor. Essas coisas aí. Princesa já chamei, mas agora não chama mais, viu? Eu já chamei. Antigamente era maneiro chamar. Vamos lá. Gente, ligações covalentes apolares. O que são essas ligações covalentes apolares? Isso é dica para as meninas, hein? Se o seu namorado estiver chamando você muito, meu amor, meu negocinho, cuidado, que ele tá com medo de errar o nome, tá? Fica esperto aí. Pergunta qual é o meu nome. Ixi, dá merda, tá? Gente, ó, na ligação covalente apolar, ligação covalente apolar,
Não há diferença de eletronegatividade. Então, quer dizer que esses átomos, né, apresentam a mesma eletronegatividade. Então, quer dizer que esses elétrons, esse par de elétrons vai estar o quê? Igualmente dividido. Ou seja, não está nem para um lado, nem para o outro. Está no meio, certinho. Está aí aqui distante. Cara, irado isso aqui. Olha o exemplo que eu dei, tá vendo? Eu só vou pegar moléculas que são substâncias simples, né? Então, gás fluorídrico, gás hidrogênio, gás oxigênio. Perfeito? Vou pegar moléculas assim, que são formadas moléculas diatômicas, que são moléculas formadas simples, ou seja, formadas por átomos de um mesmo elemento químico. São não moléculas, serão ligações apolares. Vocês estão percebendo aqui que olha só o que eu fiz aqui, só para a gente ter uma ideia aí, né, de ligações. Vocês pegaram aqui, imaginaram aqui, ó, eu estou pegando aqui a eletronegatividade, peguei a molécula aqui do CO2, coloquei aqui no meio o carbono. O carbono, ele tem menor eletronegatividade em relação ao oxigênio. A gente olhar aqui na nossa fila que eu coloquei aqui, olha onde está o carbono, olha onde está o meu oxigênio. Então, o oxigênio vai atrair aquele par de elétrons mais próximo a ele. Então, analisando essa molécula aqui, ela estaria assim, ó. Ela teria polo negativo aqui, e ela estaria, vamos falar sobre carga formal lá na frente, lá em química orgânica. E aí vocês vão ver que aqui no centro, ó, eu tenho um deslocamento de cargas positivas em torno do meu átomo de carbono. Perfeito, galera? Só para a gente mostrar. E olha os valores que eu estou mostrando aqui para a gente. Galera, existem compostos que eu chamo de compostos anfipáticos. O que são esses compostos anfipáticos? E aí, quando eu falo de compostos anfipáticos, você sempre pensa em sabão. Pensa em sabão. Sabão é sensacional, já caiu no Enem, vai cair. Pensa na nossa membrana plasmática. Porra, caiu ano passado no Enem. Então, o que ela vai ter, cara? Ela vai ter uma parte polar e uma parte apolar. Uma parte hidrofílica e uma parte hidrofóbica. Hidro, água. Fílica, de filia, de gostar. Hidrofílica, gosta da água. Fobia é medo. Então, hidrofóbica, medo da água, aversão à água. Então, quer dizer que, quando eu falo de moléculas anfipáticas, o que eu quero que vocês saibam que existe, pensa sempre no sabão. Então, vamos lá. Liguei novamente. Perfeito? Pensou em compostos anfipáticos, tem que pensar em quem? Sabão. Então, o sabão, ele vai ter, normalmente, ele tem uma cauda Voltei com o microfone, foi mal. Ei, ficou mudo. Voltei. Eu tinha vídeo desligado aqui. Galera, quero que vocês entendam o seguinte. Então, vamos recapitular. Compostos anfipáticos são compostos que vão ter uma parte da cadeia que é polar, uma parte da cadeia que é apolar. A parte apolar, vou falar um pouquinho mais na frente, mas vou falar, a parte apolar é a parte hidrofóbica. Fobia, medo, aversão da água. Hidrofílica, filia é gostar. Ela quer a água. Então, normalmente, sabão, pensa em sabão, pensa na membrana plasmática. A membrana plasmática não é fosfolipídica. Então, a cauda dela é lipídica, então a cauda dela é apolar. A cabeça dela é fosfato, fósforo. Então, quer dizer que a cabeça dela é a cabeça polar. Olha o sabão aqui. Olha o sabão aqui, ó.
a parte, olha só, a parte hidrofílica, que é a cabeça aqui, ó, e a parte hidrofóbica, que é a cauda. Show? Pensa no sabão, hein? Galera, para eu falar de polaridade das moléculas, eu quero que vocês entendam agora uma questãozinha de vetores antes de eu entrar em forças intermoleculares. Então, deixa eu abrir aqui um aplicativo rapidaço para vocês. Só vou pausar aqui, ó. Pausei para eu abrir o aplicativo. Calma aí. Não saiam daí. Voltei. Ó, abri o aplicativo. Estão visualizando aqui o aplicativo? Está de boa? Estão conseguindo ver aqui o aplicativo? Lembra daquelas carguinhas que eu havia feito aqui? Ó, parcialmente positivo. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com 2 átomos. Vamos ver se vai funcionar. 2 átomos. Tá vendo? 2 átomos. Show? Se esses átomos forem feitos de um mesmo elemento, o que eles terão em comum? A sua eletronegatividade. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou movimentar esse cara aqui, ó. Ó. Vocês perceberam que quando eu movimentei esse cursor aqui, ó, olha o que está aparecendo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouco. Não dá para dar um zoom. Não dá para dar zoom. Tá? Não dá para dar zoom. Mas vocês estão conseguindo ver? Fala para mim se dá para ver aqui o positivo e o negativo aqui. Dá para ver? Fala para mim se está dando para ver aí. Ei? Sim, show. Então, olha só. Por que o átomo A está parcialmente positivo e meu átomo B está parcialmente negativo? Porque então existe uma diferença de eletronegatividade e meu átomo B, ó, ele tem uma eletronegatividade maior do que o átomo A. Então, essa ligação é uma ligação que? Polar. Perfeito? Então, grava isso. Moléculas diatômicas, formada por átomos diferentes, as suas ligações são polares e a sua molécula também ela é polar. Eu vou colocar cargas aqui, ó. Deixa eu colocar cargas aqui. Ó. Como é que eu falo aqui? Professor, como assim polar? Eu quero dizer o seguinte, olha só, gente, ó, vou virar essa molécula, ó. Virei. Ó, tá vendo que uma parte dela é atraída pela placa positiva? Ó, vou virar, ó. Ó, vou virar para cá, ó. Olha o que vai acontecer. Ops, ela foi atraída. Isso quer dizer que essa molécula, então, ela tem um polo. Nós já aprendemos isso na física, né? Não esse ano, mas vocês já viram anos anteriores, que carga de sinais opostos se atrai. Então, quer dizer que se essa molécula está sendo atraída pela placa positiva, então quer dizer que ela tem um polo negativo. Ou se ela está sendo atraída pela placa negativa, quer dizer que ela tem um polo positivo. Então, essa é a minha molécula, ela é polar. Então, anota aí. Moléculas diatômicas com átomos diferentes, ligação polar, geometria, né? Molécula também polar. Então, tanto a ligação quanto a molécula são polares. Vou fazer o seguinte, vou continuar com moléculas diatômicas, vou fazer isso aqui, ó. Acompanha comigo, ó. Olha o que eu fiz aqui. Alguém fala para mim, o que aconteceu aqui? Ó, vou girar a molécula, ó. Por que ela não está se movimentando mais? Por que onde que eu colocar ela vai ficar? Por que ela não está interagindo mais com as minhas placas de campo elétrico? Por que não está interagindo mais com as cargas, com a eletricidade? O que está acontecendo com isso? Fala para mim. Porque ela é uma molécula apolar. Então, moléculas diatômicas formadas por átomos de um mesmo elemento químico, tanto a ligação quanto a molécula são o quê? Apolares. Sacaram isso? De boa? Responde para mim. Diatômicas ou biatômicas é a mesma coisa. Então, se eu tenho 2 átomos iguais, a ligação entre eles é uma ligação apolar. A molécula também ela é apolar.
Agora, eu tenho dois átomos diferentes, a ligação entre eles é uma ligação polar. A molécula também é polar. Show? Interage comigo, fala alguma coisa aí, pô. Tô sozinho aqui, tô Show! precisando de... Isso aí, beleza, fala comigo. Deixa eu sozinho não, pô, é chato isso aí, pô. Entendeu aí? Eu vou chamar pelo nome, vou copiar o nome de vocês aqui, já todo mundo chama pelo nome aqui. iPhone, quem? iPhone Eduarda. Gente, as mulheres vão dominar o mundo, gente. Pelo amor de Deus, gente. Olha só, sensacional isso. Só tem o Daniel aqui. Daniel. Eu também, né? Mas eu não conta, né? Sou professor aqui. Só tem o Daniel. Cara, massa. Isso aí. Vamos dominar essa porra tudo aí. Já ganharam até o Big Brother já, bicho. Já tá foda. Vamos ganhar tudo esse ano. Entendeu? Tem que ter o próximo presidente do Brasil tem que ser uma mulher, tá, gente? Só uma mulher. Tá? Para melhorar esse negócio aí. Aleluia, arrepiei. Verdade, estou falando sério. Vai ser uma mulher. Tem que ser. Vai aparecer alguém. Deus vai botar alguém no nosso caminho. Falar, agora é você, tá? Vamos pegar esse Brasil, vamos dar isso. Opa! Vai botar alguém. Deve ter alguém naquele Senado, naquela Câmara de Deputados. Não é possível que não tenha alguém. Eu vou começar a pesquisar para ver se tem alguém lá que assim que eu vou olhar e falar, não, é você. Vou até falar com a Marcela, que é a Marcela que... Marcela, quem é senadora, uma deputada lá? Sensacional, para a gente poder fazer uma campanha para ela ser presidenciável. Tem que ser uma mulher. Galera, vou colocar 3 átomos? Opa! Vamos colocar 3 átomos aqui agora. Galera, olha só o que eu tenho aqui. 3 átomos. Aí eu vou fazer o seguinte. Alguém falou alguma coisa aqui. Marina Silva. Galera, vou fazer o seguinte aqui com vocês, ó. Eu vou fazer esse meu átomo central, ó. Pegar esse átomo central, olha a negatividade dele aqui, no meio, eu vou diminuir esse cara aqui. Opa, olha só o que aconteceu. Quando eu mexo aqui, olha só o que eu faço, ó. Ó, tá todo mundo igual. Tá vendo que não tá interagindo? Ah, professor, e agora? Professor, ó, ixi, caralho, ninguém interage com ninguém, ó. Ó, eu giro para cá, giro para lá. Agora, se eu pegar um desses átomos e aumentar a sua negatividade, olha o que acontece. Ó, começou a surgir o quê? E aí, professor, a molécula começa a interagir com o meu campo elétrico. Então, quer dizer que essa molécula passa a ser o quê agora? Passa a ser uma molécula polar. Galera, cita para mim, deixa eu mexer aqui, colocar todo mundo igual aqui. Cita uma molécula triatômica, que não tem aqui, ó, não tem par de elétrons aqui, ó, isolados. Cita para mim uma molécula triatômica com 3 átomos que não tem par de elétrons sobrando. Qual é? Cadê? Vamos lá. Oi? CO2. CO2. Então vamos pensar. CO2 está aqui, ó. Só que quem é mais eletronegativo? É o átomo central ou são os oxigênios lateral? Fala para mim. Quem é mais eletronegativo? O carbono ou o oxigênio? Oxigênio. Oxigênio. Então eu vou aumentar a eletronegatividade do oxigênio. Ó, vou aumentar, colocar as duas assim, ó, máximo aqui, ó. E aí, o que aconteceu com a molécula do CO2? Ela está interagindo com o campo? Está interagindo? Fala para mim. Tá, não tá? Está interagindo com o campo. Então quer dizer que essa molécula passou a ser uma molécula o quê? Polar. Olha só, está interagindo. Cita uma outra molécula agora. Você não sabe nenhuma outra molécula, não? Sem ser o dióxido de carbono? Uma daquelas que não se estabilizam com 8 elétrons, daquela que tem menos elétrons estabilizando, alguém sabe de alguma molécula triatômica que tem menos elétrons na camada de valência do átomo central? Um exemplo. Berílio. Lembra que ele forma H2B? E é uma ligação covalente? Lembram disso? Eu mostrei para vocês na aula. Esquece disso, não.
Galera, vamos pegar moléculas reais aqui? Então, vou meter aqui, ó. Vou meter moléculas reais. Opa, aqui o pincel tá aqui. Ó, eu posso escolher todas aqui, ó. Falaram do CO2. Vou meter o CO2 aqui. Ó, CO2 está aqui, ó, as moléculas reais. Olha como é que estão aqui. Vou colocar aqui, ó, setinhas aqui. O que eu posso falar? Ó? Os dipolos das moléculas. Eu posso colocar um monte de coisa aqui, ó. Eu posso tirar tudo. Vou colocar aqui os potenciais eletrostáticos. Eu posso colocar aqui as densidades elétricas. Eu posso colocar um monte de coisa, né? Eu vou tirar isso aqui, não vou colocar nada. Olha aqui como é que estão. Vamos colocar as cargas parciais. Tá vendo aqui, ó? Menos 34 do oxigênio, olha só, mais 0,69 são as minhas cargas parciais. Vou pegar outra molécula aqui, ó, fluoreto, olha só, não tem carga, se não tem carga, não tem polos. Vamos pegar aqui, ó, BF3. Olha como é que a minha molécula tá. Show? Galera, nós temos um resumo disso aí, tá? Nós temos um resumo disso aí para vocês, para que vocês possam entender. Ah, deixa eu trocar essa molécula e colocar a molécula da água. Eu vou curvar um pouquinho aqui, ó. Aí você fala assim, Jonaci, por que você curvou? O que aconteceu aqui? Lembra que a molécula da água é H2O e tem 2 elétrons aqui não compartilhados aqui? E esses elétrons não compartilhados empurram os oxigênios para baixo? Vocês perceberam que a polaridade da molécula da água aumentou? Se eu colocar mais outros elétrons aqui, essa ligação vai, ó. Tá vendo que o ângulo, à medida que o ângulo vai diminuindo, a polaridade da molécula vai só aumentando. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo esse vetorzinho aqui? Esse vetor quer dizer para onde que está indo as cargas dos elétrons, ó. Se eu diminuir o ângulo, diminui a polaridade da molécula. Se eu aumento o ângulo, eu aumento a sua polaridade. Jonaci, quem vai fazer esse ângulo aumentar ou diminuir são os pares de elétrons não ligantes aqui que vão empurrar esses átomos para baixo. Show? Aí, galera, olha só. Eu tenho um resumozinho aqui que eu estou melhorando. Eu estou melhorando esse resumo. Eu vou até mostrar para vocês meu primeiro resumo que eu fiz. Eu vou mandar isso para vocês, tá? Então, acompanhem comigo, ó. Geometria molecular. É um resumo, hein? Se eu só tenho 2 átomos, essas moléculas são o quê? Lineares. Sempre. Deixa eu tirar minha fotinha daqui. Vou colocar aqui. Tá. Se eu tenho 3 átomos e nenhuma nuvem, essa molécula também, ela é o quê? Linear. Lembra o que são nuvens? Nuvens, nesse caso que eu estou falando de pares de elétrons não ligantes. Show? Vamos seguir. Se eu tenho 3 átomos e uma nuvem, a minha molécula é angular. Se eu tenho 3 átomos e 2 nuvens, 2 pares de elétrons não ligantes, ela também continua sendo linear, sendo angular. Ó, exemplo aqui de uma molécula que tem 3 átomos e ela é linear. Ácido cianídrico, HCN. Exemplo de uma molécula que tem 3 átomos e uma nuvem, dióxido de enxofre. Perfeito? Dióxido de enxofre. Exemplo de uma molécula que tem 3 átomos e 2 nuvens, H2O. Show? Continuando. Se eu tenho 4 átomos e nenhuma nuvem, qual é a geometria dela? Trigonal. Exemplo, trióxido de enxofre. Se eu tenho 4 átomos e uma nuvem, ou seja, um par de elétrons não ligantes, o que isso quer dizer? A geometria dela ela é o quê? Piramidal. E se eu tenho 4 átomos e não tenho nenhuma nuvem, exemplos, CH4, CCl4, ela é tetraédrica. Isso aqui é o nosso resumo. Eu coloquei isso aqui, ó, nossa geometria molecular. Show? Geometria molecular é isso que você precisa saber. Eu vou trocar a palavra nuvem aqui por pares de elétrons não ligantes, vai ficar melhor ainda para vocês memorizarem. Vou colocar e vamos fazer uma imagenzinha disso aqui e mando no grupo para vocês. É isso que é Enem. Isso é Enem. Mais nada. Show? Beleza. Seguindo aí. Ah, professor, eu estava fazendo exercício que tinha lá pH3. Faz a fórmula de Lewis. Fósforo com a família? 5A. Tem 3 hidrogênios. Ele fez 3 ligações. Opa! Então sobrou o quê? Um par de elétrons não ligantes. Então eu tenho uma molécula com 4 átomos e um par de elétrons não ligantes.
4 átomos e uma par de elétrons não ligantes, molécula de geometria piramidal. Simples. Fácil. Demais. Ah, professor, tem uma molécula formada pelo boro. O boro está se ligando a 3 hidrogênio, BH3, qual é a geometria dele? Ei, calma, relaxa. Boro. Qual a família do boro? 3A, professor. Tem quantos elétrons na camada de valência? 3. Ligou a 3 hidrogênios. Sobrou alguém? Não, tem par de elétrons não ligantes. Não sobrou ninguém. Então, eu tenho 4 átomos, nenhum par de elétron, com a molécula, com a geometria trigonal. É só isso aqui. Mais nada. Só isso aqui. Vocês querem fazer medicina, querem fazer outras engenharias. Vocês não querem ir fazer química. Não querem fazer física. Ah, mas eu tive um professor sensacional, cara. Quero ser igual a ele. Tá, você pode ser igualmente a mim na resenha, no futebol. Mas não vem para essa área, não. Faz isso aqui, não. Faz não. Agora não. Faz depois. Oi. Tem ali na tetraédrica, né? 5 átomos, não? Ah, é. Coloquei 4. Obrigado. Ó, tá em ajuste, tá? Deixa eu voltar aqui. Ó. Obrigado. Nossa, vocês são irados. 5. Eu falei CH4. Pô, carbono mais 4 hidrogênio é 5. Show. Beleza, galera? Vocês estão antenados na parada, hein? Vamos lá. Agora, eu estou montando um outro resumo para a gente, que nós já estudamos polaridades, né? Tá aqui ó, que eu estou melhorando isso aqui. Eu estou melhorando esse cara aqui. Estou melhorando isso aqui. Estou melhorando. E aí eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui no cantinho aqui. Vou melhorar isso aqui. Então, vamos lá comigo. Ó. Polaridade. Polaridade. Se eu tenho só 2 átomos, para eu saber se essa molécula é polar ou apolar, eu tenho que analisar a sua constituição. Se é uma molécula simples, ou seja, se os 2 átomos são iguais, então a molécula ela é o quê? Apolar. Professor, agora, professor, eu tenho 2 átomos diferentes, professor. Se os 2 átomos são diferentes, a minha molécula ela é o quê? Polar. Show. Professor, e se eu tiver mais de 2 átomos, como é que eu faço? Nós temos uma ideia de chamar de simetria. Simetria. Como assim, Jonaci? Vamos olhar aqui. Se o número de nuvens, aí eu entro para você, ligações, elétrons não ligantes, tudo é nuvem para gente. Se o número de nuvem for igual ao número de átomos iguais, a minha molécula ela é apolar. É chamada de molécula simétrica. Agora, se a minha molécula, se o número de nuvens é diferente do número de átomos iguais, a minha molécula, aqui é polar. Está em construção, tá, gente? Polar. Voltamos lá. Polar. Vou mandar isso para vocês, cara, para ficar irado. Então, ó, se o número de nuvens... O que são nuvens? Eu vou contar. Por exemplo, deixa eu riscar aqui para mostrar para vocês como é que vocês vão usar essa tabelinha aqui. Vamos lá. Ó, professor, eu tenho carbono e aqui eu tenho 4 ligações com hidrogênio. Meti aqui 4 ligações com hidrogênio. Quantas nuvens nós temos aqui? 4 nuvens. São 4 pares de elétrons ligantes. Toda ligação são nuvens. Então, eu tenho 4 nuvens. Quantos átomos iguais eu tenho em torno do meu átomo central? 4 átomos iguais. Então, se o número de nuvens em torno do meu átomo central é igual ao número de átomos iguais, então quer dizer que a molécula do metano, ela é o quê? Apolar. Vamos desenhar uma outra molécula? Vamos desenhar a amônia, NH3. Então, aqui, ó, vou colocar o hidrogênio aqui. Um outro hidrogênio aqui. E um outro hidrogênio aqui. Aí você fala assim, professor, então quer dizer que a amônia também é apolar, tem 3 nuvens? Epa, não esquece que o nitrogênio é a família 5A. Então quer dizer que ele tem 2 elétrons aqui, ó, não ligantes. Quantas nuvens nós temos em torno do meu átomo central? 4 nuvens. Quantos átomos iguais nós temos? 3. Então o número de nuvens é diferente do número de átomos.
Logo, essa minha molécula é uma molécula polar. E aí? Professor, e se eu apagar aqui, ó? Vamos apagar aqui? Deixa eu pegar aqui um pincel, uma borracha. Vou apagar um hidrogênio aqui e vou fazer o seguinte, professor, coloca aí um cloro aqui, ó. Faz o clorometano. Gente, quantas nuvens nós temos aqui? 4 nuvens. Quantos átomos iguais eu tenho em torno do meu átomo central? 3. Então, a molécula agora passou a ser o quê? Polar. O número de nuvens é diferente do número de átomos iguais. Professor, e se for fazer o seguinte, professor, eu tenho um tetracloreto de carbono. Vamos meter esse cara ali, então vamos fazer isso aqui, vamos apagar aqui, ó. Apaguei, apaguei, apaguei. Vamos fazer o seguinte, vamos meter aqui agora tudo cloro. Ó, Cl, Cl, Cl. Quantos átomos iguais eu tenho? 4. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho? 4. Número de nuvens igual ao número de átomos, molécula apolar. Show? Vou apagar isso aqui para continuar, hein? Borracha. Vou mandar isso para vocês, tá? Não se esqueça que isso vai para vocês. Esse resumo aqui, esse fluxograma, esse mapa conceitual disso aqui vai para vocês, tá? Eu estou acrescentando coisas aqui ainda. O que eu estou acrescentando aqui, galera? Eu estou acrescentando o seguinte: quanto à solubilidade. Se a minha molécula ela for polar, apolar, ela dissolve em solventes apolares. Então, ela é o quê? Lipossolúvel. Se a minha molécula é polar, ela dissolve em solventes polares. Então, ela é o quê? Hidrossolúvel. Então, moléculas apolares dissolvem em solventes apolares. Moléculas polares dissolvem em solventes polares. Um exemplo de um solvente apolar, gordura, lipídios. Então, toda molécula apolar ela é lipossolúvel. Toda molécula polar ela é o quê? Hidrossolúvel. Não pode esquecer disso. E agora nós vamos para a nossa bendita força intermolecular. Então, vamos lá. Aqui é só para mostrar para vocês, né? Então, por exemplo, ó, se eu colocar essa molécula aqui, deixa eu colocar isso aqui, tentar colocar isso aqui retinho aqui. Então, ó, vocês viram que eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Surgindo polos aqui, à medida que eu vou fazendo isso aqui, né? Eu vou alterando, as moléculas reais estão aqui, eu posso pegar, ó o BF3 aqui, ó, como é que ela está aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, amônia. Olha como é que está a molécula de amônia. Ó, ela tem um vetorzão aqui, ó. Vou girar ela aqui para vocês poderem ver, ó. Ó, eu consigo girar essa molécula, é irado isso aqui, ó. Vou girar ela aqui, ó. Vamos girar, 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 girar. Eu consigo fazer ela interagir aqui. Muito massa, né, gente? Eu posso pegar aqui, eu dei o exemplo do CH4. Olha só, molécula do metano aqui, ó. As ligações são polares, mas a molécula ela é apolar. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui são as cargas de eletronegatividade. Eu posso pegar aqui, ó, fluorometano. Tá vendo que aqui, ó, eu tenho um deslocamento aqui, ó. Então fez minha molécula ficar um pouco mais polar, ó. Ela teve uma resultante. Se eu colocar aqui, por exemplo, no CH4, cadê o vetorzinho? Cadê o momento de a molécula? Cadê o amarelinho? Apareceu? Se ele não apareceu, quer dizer que a minha molécula ela é o quê? Apolar. Vamos pegar aqui, ó, o oxigênio, ó. Cadê o vetorzinho? Apareceu? Não, vamos pegar o outro. Vamos pegar o HF. Olha, o amarelinho apareceu. Então quer dizer que essa minha molécula é a molécula o quê? Polar. Vamos colocar aqui outro, CO2. Professor, cadê o amarelinho? Apareceu? Não. Então ela tem um caráter polar, mas ela é o quê? Apolar. Vamos pegar aqui outra aqui, o ozônio. Olha, tá vendo que a molécula de ozônio apareceu amarelinho? Então quer dizer que ela tem o quê? A molécula tem polos. Vamos colocar outro aqui, ó. Esse aqui, ó. Ó, cadê o amarelinho? Apareceu? Não apareceu. Então quer dizer que essa molécula é uma molécula
apolar. Vamos colocar isso aqui, ó. Opa, olha a amarelinha aqui aparecendo. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, ele apareceu, ó. Toda vez que apareceu o vetorzinho amarelo, quer dizer que essa é uma molécula, a molécula polar. Ó. Show? Então, voltando lá para as nossas forças intermoleculares. Gente, as nossas forças intermoleculares são forças que ocorrem entre as moléculas. Perfeito? Então, essas forças vão surgir entre, presta atenção, entre moléculas polares e moléculas apolares. Tá? Então, independente do caráter polar das minhas moléculas, sempre vão surgir. Tá? O estado físico contribui para o aumento dessa intensidade das forças intermoleculares. Então, quer dizer que no estado sólido, essas forças intermoleculares são mais intensas do que no estado líquido e são mais intensas no líquido do que no estado gasoso. Perfeito? Essas ligações intermoleculares é o que mantém as moléculas unidas nos estados sólidos e líquidos. Sem elas, eu não poderia ter estado sólido nem estado líquido. Tá claro para vocês? As ligações intermoleculares, elas são infinitamente mais fracas do que as ligações intramoleculares. Quem são as ligações intramoleculares? São as ligações entre os átomos. Tá claro isso para vocês? Ligações entre os átomos. Show? Galera, seguindo. Essas ligações intramoleculares, tá vendo que eu estou colocando aqui, ó, roxinho aqui? É para mostrar para vocês, que esse oxigênio desta molécula está sendo atraído pelo esse hidrogênio de uma outra molécula. Então, é uma ligação que intermolecular. Tá vendo de vermelho aqui, ó? São as ligações o que? Intramoleculares. Então, isso pode aparecer no enunciado dos textos. Inter e intra. Fique atento a isso. Inter, entre duas moléculas. Intra, entre moléculas, dentro da mesma molécula. Entre os átomos acontece. As intermoleculares são mais fracas do que as intramoleculares. Essas forças intermoleculares, elas foram, né? Johannes van der Waals, ele era um físico, ele recebeu o prêmio Nobel em 1910 pelas pesquisas sobre estados líquidos e gasosos. Então, ele ganhou o Nobel perfeito da física em 1910. Essas forças que ocorrem entre as moléculas, eu posso agrupá-las todas e chamar forças de Van der Waals. Massa? Então vamos. Seguindo. Gente, nós vamos discutir aqui a nossa primeiro tipo de ligação intermolecular é dipolo-dipolo. Elas podem ser chamadas de dipolo-dipolo, dipolo permanente, são as forças de intensidade média, depois nós vamos agrupar essas intensidades, tá? Ela ocorre sempre entre moléculas polares. Então, se eu sei que a minha molécula é polar, ela pode fazer ligações de polo, dipolo ou dipolo permanente, tanto faz chamar o nome. Então, ela tem intensidade média, comparada com as outras ligações intermoleculares. Perfeito? Ela se estabelece ou seja, elas vão acontecer entre a extremidade negativa de um polo de uma molécula com a extremidade positiva da outra molécula. Então, são ligações aí chamadas de polo, dipolo ou dipolo permanente. Então, para elas surgirem, na minha molécula tem que ter um polo positivo e na outra tem que existir um polo negativo. Então, quer dizer que a minha molécula tem que ser polarizada. Se ela for uma molécula apolar, ela não vai existir polo positivo nem polo negativo. Então, não acontece dipolo-dipolo. Então, primeiro eu tenho que saber entender se a molécula é polar ou apolar para eu saber que tipo de ligação intermolecular ela pode fazer. Seguindo aí. Olha o exemplo que eu dei aqui do HCl. Lembra que o HCl, todas as moléculas diatômicas, aonde formar por átomos diferentes, tanto a ligação quanto a molécula são polar. Então, quer dizer que surge aqui um polo positivo e um polo negativo. Então, o polo negativo de uma é atraída pelo polo positivo da outra e vice-versa. Então, esse tipo de ligação aqui, ligações de polo ou dipolo permanente.
Perfeito? Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Entre o ácido sulfídrico H2S, ou sulfeto de hidrogênio, como queiram chamar, pela IUPAC é ácido sulfídrico. Você está vendo aqui no ácido sulfídrico, o polo negativo vai ser atraído pelo polo positivo de uma outra molécula, e assim sucessivamente. Então, vai ter uma interação entre essas moléculas. Então, quer dizer que esse tipo de interação eu chamo de interação intermolecular. Seguindo. Então, entre as moléculas do ácido sulfídrico, acontecem ligações de polo ou de polo permanente. Ó, vão se atrair. Perfeito? Quanto maior, olha que importante para a gente, quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre os átomos, mais forte será a ligação de polo. Então, se eu tivesse uma fila, vamos fazer exercício de semana que vem, eu tenho 3 moléculas para comparar qual que vai ter maior ponto de ebulição, eu preciso saber qual que vai fazer o tipo de interação intermolecular mais intenso. Quanto mais intenso for essa ligação intermolecular, maior será seu ponto de ebulição. Mais difícil vai ser para eu separar essas moléculas. Tá? Galera, ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio, ela só ocorre também em moléculas o quê? Polares. Para acontecer ligação de hidrogênio, o meu átomo de hidrogênio tem que estar ligado a FON. FON. Professor, o que é isso, FON? Ou seja, se eu tenho uma molécula e essa molécula tem um hidrogênio ligado a flu, oxigênio ou nitrogênio, essa molécula ela faz o quê? Ligação de hidrogênio. Perfeito? Tranquilo? Então, Jonaci, então lá na molécula NH3, essa minha molécula ela é polar, sim. Então, ela pode fazer ou ligação de hidrogênio ou de polo permanente. O que ela vai fazer? Tem hidrogênio? Tem. Está ligado a flu, oxigênio e nitrogênio? Tá ligado a nitrogênio. Então, essa molécula faz o quê? Ligação de hidrogênio. Então, as ligações de hidrogênio são forças de intensidade alta. Então, comparadas com a de polo permanente, elas têm intensidade maior. Elas possuem o polo positivo, que sempre vai ser o hidrogênio, ligado ao quê? A um polo negativo, que pode ser quem? Flu, oxigênio ou nitrogênio. Massa, né? Os elementos muito negativos. Lembra da frase? Fui ontem no clube. Então, se eu tenho hidrogênio ligado a fui ontem no, ligação de hidrogênio. Massa. Gente, olha como é que forma as ligações de hidrogênio. Ó, o hidrogênio de uma molécula, está sendo atraído pelos átomos eletronegativos da outra molécula. Então, eu tenho o quê? Ligação de hidrogênio. Exemplo aqui, entre as moléculas da água. Por isso que a água tem um ponto de ebulição muito alto. Por isso que a água não é uma substância volátil. Tá? Então, as ligações de hidrogênio se estabelecem entre átomos muito eletronegativos. Quem são? Flu, oxigênio e nitrogênio. Galera, ligação de polo entre o polo negativo de uma e o polo positivo da outra. Ligação de hidrogênio entre hidrogênio de uma molécula com átomos de alta eletronegatividade da outra. Tranquilo para vocês? Ah, professor, e aqui quem é mais intenso? Opa, mais intensa é quem? A ligação de hidrogênio. Ela é mais forte, é mais difícil de eu quebrar. Então, se eu tenho 2 moléculas, uma faz dipolo permanente e a outra faz ligação de hidrogênio, quem é que vai ter ponto de ebulição maior? A que faz ligação de hidrogênio. É porque ela vai ser mais difícil de eu quebrar do que comparada com a dipolo permanente. Irado? Grava isso aqui. Dipolo induzido, também conhecido como forças de London. Grave esse nome, hein? Forças de London, escreve London com N, London e N no final. Essas forças ocorrem entre átomos de gases. Normalmente são moléculas diatômicas, normalmente são moléculas, sempre moléculas apolares. E existe uma teoria que essas moléculas
em determinado momento vão surgir polos positivos e negativos nessas moléculas, desses gases, e elas vão se atrair. Perfeito? O nome dessa ligação, dipolo induzido, ou dipolo induzido, ou ainda forças de London. Tá? Galera, olha só. Olha como é que acontece essas forças de London. Tá vendo? Eu tenho um dipolo instantâneo, que foi uma molécula gasosa, e ela foi atraída por outra. Olha, tá vendo? Eu induzi a outra a... Por algum momento, alguma coisa aconteceu que eu tive uma molécula que ela foi induzida a criar um polo e a partir daí ela foi induzindo a outras. E essas formações de polos instantâneos, eu chamo isso de forças ou ligações de London. Olha o nome aqui, ó, London. Tá? Não sei se vocês sabem, né? Isso aqui é uma lagartixa. Tá vendo aqui, ó? Diz que as patinhas delas, né, fazem uma interação com a parede do tipo ligação de London, tipo de dipolos instantâneos. Então é como se as patinhas delas induzissem as moléculas presentes na parede, nos telhados, a adquirirem cargas parciais. Então a atração eletrostática entre a sua patinha e a parede é que a segura na parede. Por isso que elas conseguem andar no teto. Perfeito? Irado, né? Então, ó, quanto mais forte as ligações intermoleculares, maior será a energia para romper essas ligações. Automaticamente, maior será seu ponto de ebulição, menor será a sua volatilidade. Grava esse nome de volatilidade. Tá? Se nós... se eu tenho moléculas aí a gente começa a discutir um pouco mais, aprofundar um pouco mais. Se as moléculas têm o mesmo tamanho, como pode dizer, as mesmas massas, pensa em massas moleculares. São moléculas de mesma massa molecular, ou massa molecular muito próximo. Então tem uma molécula de massa molecular 56 e a outra 60. Então são moléculas do mesmo tamanho, de massas muito próximas. Quem é que vai apresentar maior ponto de fusão, maior ponto de ebulição? A que apresentar força intermolecular mais forte. Qual é a ordem, então? Ó, ligação de hidrogênio, colocar LH, ela é mais forte do que a dipolo permanente. Professor? Mais intensa. Oi. Então, tipo, se eu tiver uma molécula com um monte de carbono, um monte de átomos de carbono, e se eu tiver outra iônica, a iônica, o composto iônico, ele vai ter ebulição maior do que o que tem mais carbono? Claro, claro. Por exemplo, a interação entre as moléculas iônicas são interações eletrostáticas. São ligações muito intensas. Por exemplo, os compostos iônicos têm alto ponto de fusão. Ponto de fusão, de ebulição altíssimo. Essa panela queima e o seu colete de sódio não ebule, nem sequer ele funde. Ele continua no estado sólido. Então, os compostos iônicos, ó, nessa parte aqui, ele não vai nem meter o composto iônico no meio. Ele vai te dar 3 compostos moleculares. Porque se colocar iônico, eu já sei que tem alto ponto de fusão e ponto de ebulição. Acabou. Nem vou nem pensar. Ele vai te dar moléculas para você poder comparar. Entendeu? Vou te dar moléculas para você poder comparar. Vamos dar um exemplo? Ó. CH4. CHCl. CH3. Cl. Quem tem maior ponto de ebulição aqui? O gás metano ou o clorometano? Ah, professor, não sei. Claro que você sabe. Essa molécula aqui é o quê? Polar ou apolar? Apolar. Se ela é apolar, que tipo de interação que ela pode acontecer entre elas? Dipolo induzido. Professor, e essa molécula aqui, CH3Cl, é o quê? Molécula polar. Se ela é polar, ela pode fazer 2 tipos de interação.
ligação de hidrogênio ou dipolo permanente. Tem hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio? Não. Então ela faz o quê? Dipolo permanente. Dipolo permanente não é maior do que dipolo induzido? Então quer dizer, entre essas duas moléculas, o ponto de ebulição dessa é maior do que a de cima. Professor, Oi, posso tirar uma dúvida? claro. Quando, igual, tinha uma questão do Enem que ele pedia sobre isso, só que era de compostos do petróleo. Por que com 14 a 18 carbonos, ele seria com forças mais fortes do que... A ligação, no caso, né? Seria mais forte do que com uma quantidade menor de carbono. Que ele falava que compostos de C14 a C18 eram os que tinham maior força de fusão e ebulição. Eu vou falar disso, porque os hidrocarbonetos, eles são compostos o quê? Apolares. Show? Show. Então, se as ligações intermoleculares são as mesmas, quem vai ter maior ponto de ebulição? Aquele que apresentar maior massa molecular. Ah, entendi. Então, por exemplo, você olha para o professor aqui. Você acha que é fácil para eu tirar esse corpite aqui do chão? Difícil pra caralho, né? É a mesma coisa. Você acha que quem é mais fácil? Eu preciso fornecer energia. É mais fácil eu fazer uma molécula de metano ficar livre, leve e solta, tipo Frozen, ou uma molécula, por exemplo, vamos pegar do hexano, do decano, 10 carbonos. Pô, eu tenho 10 carbonos juntos, eu preciso de muita energia. Então, se eu aumento a massa, eu aumento também seu ponto de ebulição. Ah, entendi. Se eu aumento a massa, é difícil sair do chão, cara. Você não sabe como que é difícil. Porra, eu não faço nem aula de jump, cara. Não dá pra fazer, não, cara. Tá duro, vou morrer lá. Pra quê? Vou viver 283 anos ainda, cara. Caralho, falta muito tempo pra eu viver nessa terra. Por que eu vou morrer lá no jump? Tá doido. Nem pelo caralho, vou lá não. Nem passo lá perto. Pedalar bicicleta, fazer qualquer outra coisa. Tô sem malhar, tô engordando. O verão tá chegando aí já. Porra, como é que eu vou fazer no verão? Como é que J10 tá pro verão sem malhar? Tá foda, né? Tô preocupado já com isso aí. Tô ficando preocupado. Galera, vamos. Então, olha só para vocês terem uma ideia. Se eu tivesse que comparar, agora eu quero que vocês me falem. Eu quero comparar, Jonaci, quem é que tem maior ponto de ebulição? Olha para essas duas moléculas. O ácido sulfídrico ou a água? Quem tem maior ponto de ebulição? E por quê? A água, A água. Por quê? porque faz ligação de hidrogênio. Isso, porque a interação intermolecular, abre parênteses, ligação de hidrogênio, ela tem uma intensidade maior do que a dipolo induzido existente na ácido sulfídrico. Discursiva tem que escrever bonitinho, tá? Quem vai fazer medicina aí. Galera, essas ligações de hidrogênio na água, elas que são responsáveis pelo que nós chamamos de tensão superficial da água. Já ouviram falar em tensão superficial da água? Vocês já ouviram dizer que, por exemplo, que se você cair de aproximadamente 50 metros de altura da água, é como se estivesse caindo em um concreto? Você vai ter dificuldade para romper essas ligações intermoleculares e logo você vai sofrer fraturas como se tivesse caído no chão. Alguém me perguntou alguma coisa aqui. Deixa eu ver o que é aqui. Esse CO2 aqui, o que Eduardo quis dizer? Eduardo, eu não entendi. Eduardo, repete para mim, por favor. CO2 aqui, que você falou que quis dizer o quê? Edinho disse, o que é isso? Que pergunta é essa? Ei, Eduarda. Tá aí não, Eduarda, mais? Eu tinha mandado antes. É a resposta, né? Chegou agora. Era o exemplo. Tá, show. Galera, essas ligações intermoleculares, se a gente fosse pegar aqui, ó, por exemplo, ó, tá vendo? Foi dado um zoom gigantesco para patinha aqui. Não sei se eu posso chamar de pata. Eu não sou biólogo, eu não tenho ideia disso.
sei lá, se isso aqui é a patinha desse inseto sobre a água aqui, ó. Por que que ele não está conseguindo penetrar na água? Olha só, para ele penetrar na água, ele teria que quebrar essas ligações de hidrogênio. Como? A força-peso aqui, ó, a pressão. Então, ó, a força-peso dele, dividido pela área dele, então exerce uma pressão aqui insuficiente para romper essas ligações de hidrogênio. Logo, ele não rompe, logo ele não penetra na água. Vocês já viram aquele experimento que a gente coloca eu posso colocar, tanto faz, leite ou café, tanto faz. Então vamos pensar assim, eu coloco um copo de leite, show, coloco uma rolha dentro desse copo com leite e vou despejando o café lentamente sobre essa rolha, para não exercer uma força muito grande. E aí você vai ter um copo, o café não vai se misturar com o leite, você vai ter no mesmo copo, café embaixo, leite em cima. Vocês já viram isso? Já viram esse experimento? Sim ou não? Ei? Já viram esse experimento? Tá, eu vou colocar esse experimento aí para vocês daqui a pouquinho. Calma aí que eu vou colocar alguns experimentos para vocês. Galera, as ligações de hidrogênio no estado sólido conferem à água uma organização reticular quase cristalina, já expliquei isso para vocês lá na dilatação, né? Com maior espaço entre as moléculas, ou seja, com menor densidade. Por esse motivo, o gelo flutua. Galera, eu tenho mais uma coisinha para mostrar para vocês aqui, antes da nossa aula terminar, né? Mais um detalhezinho aqui, calma aí que eu vou mostrar para vocês. Jonassi? Oi. Tem como você explicar de novo aqui quando tem mais de 2 átomos, o número de elétrons não ligantes? tá. Então, eu quero que você entenda o seguinte, faz um resumo bem assim, ó. É um geralzão, tá? É um geralzão que ajuda para você resolver 99,9% dos exercícios. Vai te ajudar no Enem. Vai te ajudar no Enem. Então, você olha para o átomo central. Olha para o átomo central. Eu vou até gravar, tô até gravando uma videoaula sobre isso. Você olha para o átomo, uma videoaula não, é uma videoaula, mas coisa curtinha, uma para geometria, para aquele slide vai virar uma videoaula. Eu vou mandar para vocês. Ó, eu tenho um átomo central. Olha para ele. Aí você vai contar quantas nuvens eletrônicas tem em seu entorno. O que é uma nuvem eletrônica? Discutimos isso na semana passada. Nuvem eletrônica pode ser uma ligação simples, pode ser uma ligação dupla, pode ser uma ligação tripla, pode ser um par de elétrons não ligantes. Então, eu tenho ligação simples, ligação dupla, ligação tripla ou par de elétrons não ligantes. Isso são nuvens, são domínios. Você olha para o átomo central. Se o número de nuvens for igual ao número de átomos iguais ligados nesse átomo central, essa minha molécula ela é apolar. Show? Se eu tenho um número de nuvens diferente do número de átomos iguais, essa minha molécula ela é o quê? Polar. Presta atenção aqui de novo no meu slide. No meu slide não, nisso aqui. Estão vendo a tela aqui, né? Deixa eu ampliar um pouquinho mais. Estão vendo isso aqui, né? Eu vou pegar uma molécula aqui pra gente, ó. Toda molécula diatômica, ó, não vai aparecer esse cara. Deixa eu pegar o... Não. Oi? Tá aparecendo não? Deixa eu mostrar aqui. Ó. Pronto. Lembra, olha para esse vetorzinho aqui. Esse aqui tá mostrando pra gente, ó, a polaridade de quem? Da minha molécula. Eu vou tirar a polaridade das ligações, ó. Bond de pólis, ou seja, polaridade das ligações. Eu vou tirar, não quero que ele apareça, ó. Tá vendo? Não quero que apareça também as cargas parciais. Perfeito? Eu vou deixar aqui uma tabela de átomos e vou querer que ele apareça também as eletronegatividades. Show? Então, olha só, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, o primeiro e o segundo, né? H1 e H2. É como se fosse aqui o primeiro e o segundo hidrogênio. Vocês estão vendo que não apareceu isso aqui? Por que não apareceu, Jonassi? Não apareceu
porque essa minha molécula é uma molécula diatômica formada por 2 átomos iguais. Logo, ela é uma molécula apolar. Caso eu tivesse, vou fechar aqui. Caso eu tivesse uma molécula diatômica formada por átomos diferentes, está vendo que apareceu o meu vetorzinho aqui? Então, quer dizer que essa minha molécula é uma molécula o quê? Polar. Professor, agora eu tenho uma molécula formada por 3 átomos. 3 átomos. 3 átomos. Pensa na água. Eu vou fazer a geometria da água para a gente aqui, ó. Pensa na água aqui, ó. Água, ó. Oxigênio no meio. Hidrogênio aqui. Hidrogênio aqui. Só que esse oxigênio, ele tem 2 pares de elétrons, olha só, não ligantes. Quantas nuvens eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4 nuvens. 4 nuvens, 2 átomos iguais. Então quer dizer que o número de nuvem é igual ao número de átomos iguais? Não, são diferentes. Então, o que eu vou esperar da molécula da água? Uma molécula o quê? Polar. Olha aqui o polo dela aqui. Perfeito para vocês? Professor, eu vou pegar aqui a amônia. Por que a amônia tem um polo? Vamos desenhar a molécula da amônia para a gente poder entender? Então, vamos lá. A molécula da amônia, ó, NH3. Ó, hidrogênio aqui. Hidrogênio aqui. Hidrogênio aqui. E um par de elétrons não ligantes. Porque o hidrogênio da família 5A, ele tem um par de elétrons não ligantes. Então, quantas nuvens eu tenho em torno do meu nitrogênio? 4 nuvens. Quantos átomos iguais? 3. 3 é igual a 4? Não. Então, minha molécula é o quê? Polar. Vou pegar outro exemplo aqui. Olha aqui. Então, Oi, pode pode falar? falar? Pode, claro. Então, molécula trigonal plana que não tem. Então, a molécula trigonal plana que não tem aquele parzinho de elétron lá em cima. Não. Hein? Ela vai ser. Hein? Se ela é trigonal plana, ela não tem par de elétrons. Porque se ela tivesse, ela seria piramidal. Não, ela não tem. Ah, tá. Então, ela não tem. Eu quero que você entenda assim. Ela não tem lá em cima, tempolar. Uhum. Eu quero que você entenda que quando você fala para mim trigonal, eu já sei que não tem par de elétrons sobrando. Então, você não pode falar trigonal sem par de elétrons não ligantes. Se ela é trigonal, ela não tem par de elétrons. Se ela tivesse, ela seria o quê? Piramidal. Tranquilo? Ó, exemplo aqui da molécula trigonal. Ó, tem aqui. Cadê o vetorzinho aqui? Apareceu o polo da molécula? Não apareceu. Então, essa molécula... Então, tá, se eu perguntasse para vocês assim, gente, que tipo de interação intermolecular essa molécula vai fazer? Fala para mim. Ela faz ligação de hidrogênio, ela faz dipolo permanente ou faz dipolo induzido? Qual das 3 essa molécula vai fazer? Fala aí. Abre o áudio, responde e desliga. Fala para mim. Ei? Fala. Repete? Não vi, não. Ó, eu tenho aqui uma molécula, que essa molécula ela é apolar. Que tipo de interação intermolecular ela vai fazer? Ligação de hidrogênio, dipolo permanente ou dipolo induzido? E aí? Que tipo de interação que ela pode fazer? Dipolo induzido. Toda molécula apolar só pode fazer dipolo induzido. Toda molécula polar pode fazer o quê? Ligação de hidrogênio ou dipolo permanente. Vamos escrever isso, gente, pelo amor de Deus. Vamos escrever. Vamos escrever isso aqui. Vamos escrever. Então, primeiro eu vou olhar para a minha molécula. Eu tenho uma molécula aqui. Vai ficar feio o nome molécula, mas eu vou ter que escrever a palavra molécula aqui para vocês.
Então tem a palavra, tem a molécula aqui, molécula. Se é molécula, já sei que faz ligação covalente. Show? A minha molécula pode ser de dois tipos. Ou ela é polar, ou ela é apolar. Então, ou ela é apolar. Eu não estou falando se ela é di, se ela é tri, se ela é tetra, se ela é penta, não. Estou falando que ela é apolar. Nós já sabemos chegar nessa classificação. Ou ela é polar. Vocês fazem bonitinho aí. Tá feio aqui que eu estou vendo com o mouse. Então, ela pode ser apolar ou polar. Fechado? Se ela for apolar, ela só poderá fazer dipolos induzidos. Ponto. Professor, olhei para a molécula, ela é apolar. Qual o tipo de interação intermolecular que ela pode fazer? Dipolo induzido. Acabou. Não, professor, olhei para a molécula, ela é polar. Ela é polar. Então, o que ela pode fazer? Dois tipos de interação. Ou ela faz ligação de hidrogênio, ou ela faz dipolos permanentes. Professor, como que eu vou conseguir diferenciar se ela fazer ligação de hidrogênio ou de polo permanente? Simples. Muito simples, muito simples. Muito simples. Deixa eu colocar aqui que a bateria do está acabando. Muito simples. Deixa eu trocar a cor aqui também, vai ficar bonitinho aqui. Se eu tenho hidrogênio, para fazer ligação de hidrogênio, condição necessária tem que ter hidrogênio. Só que esse de hidrogênio tem que estar ligado a quem? A FON. Então, se eu tenho hidrogênio ligado a FON, que tipo de interação que essa molécula vai fazer? Ligação de hidrogênio. Professor, eu não tenho isso. Então, o que ela vai fazer? Dipolo permanente. Show? Sim ou não? Resumiu? E aí, dá um ok para mim? Sim, né? Sim. Galera, e aí, como é que tá aí? Como é que fala para mim? Como é que tá? Como é que foi? Tá difícil? Tem que fazer exercício, né? Vocês concordam comigo que tem que fazer exercício? Sim ou não? Tem que fazer, né? Um exercíciozinho aí para ver se vocês conseguiram aprender, ver como é que isso cai no Enem, ver como é que esse tipo de exercício vai cair. Professor, eu preciso saber. Eu não estou conseguindo, assim, aqui parece muito fácil, mas eu preciso fazer um exercício. Eu preciso resolver uma questão com você, então já resolvi semana que vem. Eu preciso que vocês entendam isso, tá? Tá, gente? Entenderam? Entenderam o que eu tô... Por exemplo, galera, vamos pegar um exemplo massa aqui pra gente? Eu vou apagar tudo isso aqui, tá? Eu vou apagar isso aqui e vou mostrar para vocês aqui um detalhe aqui. Se eu tivesse aqui, vamos pegar moléculas diferentes aqui. Ó, amônia, hidreto de boro, ou BH3, como vocês queiram chamar. E vamos pegar aqui. Não, eu poderia pegar essas quatro aqui, ó. Essa e essa aqui. Vocês acham... eu já expliquei sobre... Já dei exemplo para vocês sobre isso. Eu tinha que pegar moléculas diferentes. Vamos pensar assim, ó. Pegar uma molécula orgânica pra gente. Já peguei aqui as moléculas vamos pegar a molécula orgânica. Vamos pegar aqui, ó.
H3 e aqui CH3. Isso é uma fórmula estrutural para a gente. Vou pegar aqui CH3. Ficou feio, mas vai dar para entender. CH3. Maria, ficou feio pra caralho. CH3. Essa ficou cagadaça. Dupla O. H. Vamos colocar isso aqui, então. Tá muito feio, cara. Tá muito feio. Não dá pra fazer aqui, não. Tá ruim. Vou apagar. Tá muito feio. Vou fazer uns exercícios que é melhor pra gente. Vamos pro nosso outro slide lá que eu mostrei pra vocês. Lá. Vamos lá, que tá muito feio aqui. Fica ruim pra ver. Galera, só um minutinho aqui que eu tenho uma coisa pra mostrar pra vocês. Pra gente terminar a nossa aula. Coisa rápida. Eu vou apagar aqui, eu vou voltar a compartilhar meu slide. Eu quero mostrar só a última coisa para vocês, para eu dispensar vocês também, senão fica foda. Deixa eu apagar aqui, pegar uma borracha aqui, para apagar o que está escrito aqui. Apagar. Apagar isso aqui. Gente, piada de químico aí. Se um urso polar, ele anda sobre lá no circo polar, né? Se um urso polar cair na água, o que acontece com ele? Ele dissolve. Por quê? Porque ele é polar. Ah, piada de químico, tá? Piada boba. Presta para você aqui agora. Presta atenção comigo aqui. Ó, íons ou moléculas interagindo. Pensa comigo. Existem íons? Se existem íons, se a resposta for sim, aí eu pergunto para vocês. Existem moléculas polares e íons presentes? Se a resposta for sim, vocês caminham para cá. Se a resposta for não... Ah, professor, olha, tem íons. Sim. Aí eu te pergunto, existe moléculas? Não. Então, que tipo de interação que eu tenho? Ligação iônica. Professor, tem íons, mas tem moléculas polares. Que tipo de interação que eu tenho? Forças íon-dipolo, que é maior ainda do que ligação de hidrogênio. Professor, existem íons? Não, professor, não tem íons. Aí eu te faço uma pergunta. Existem moléculas polares envolvidas? Se sim, eu venho para cá. Se não, eu venho para cá. Ah, professor, não existe. As moléculas são apolares. Então, que tipo de forças que fazem? Forças de London ou dipolo induzido. Exemplo, a força que existem no ar, as forças entre o gás de iodo. Professor, não, as moléculas são polares. Tá, aí eu te faço uma pergunta. Tem átomos de hidrogênio ligado a FON? Se a resposta é não, que força intermolecular eu tenho? Dipolo-dipolo. Se a resposta for sim, que ligação que eu tenho? Ligação de hidrogênio. Isso aqui resume o que você tem que fazer. Mas para eu chegar até aqui, olha o caminho que eu tenho que seguir. E é isso que vocês têm que se preparar. Então, primeiro, quando eu penso para eu classificar que tipo de interação molecular, para eu chegar nessas questões, que eu tenho mais ou menos 2 questões por ano no Enem desse assunto, eu preciso saber o que são ligações moleculares. Então, antes de aprender interação intermolecular, eu preciso saber ligações moleculares. Depois que eu aprendo ligações moleculares, eu preciso aprender a sua geometria. Porque sem saber a sua geometria, eu não sei se ela é polar ou ela é apolar. Então, eu preciso saber a sua geometria. Está ficando cada vez pior. A sua geometria. Se eu sei a sua geometria, agora eu vou prever se ela é polar ou se ela é apolar.
Aí eu chego na parte importantíssima do Enem. Então, para eu chegar aqui, eu precisei passar por aqui e chegar até aqui. Então, esse foi o nosso caminho. Chegando aqui, a gente termina as nossas ligações químicas. Então, nós já passamos por toda a química atomística e, a partir de agora, a gente vai estudar funções inorgânicas. Vamos começar lá pelos óxidos, perfeito? Depois nós vamos passar pelos hidróxidos, depois ácidos, depois, por último, sais. Galera, alguma dúvida aí? É muita coisa, né, gente? Caramba, é coisa pra caramba para que vocês possam estudar, coisa pra caramba. Restou algum problema? E aí, fala para mim, o que ficou difícil de entender? Hein? Fala comigo aí. Fala aí. Vocês que estão aí, fala aí, qual foi o problema de vocês aí? Cada vez menos pessoas, né? Mas fala para mim, qual foi o problema aí até agora? Muita coisa, né? Assim, Foi. aquela parte dos íons ali, a ligação iônica, ela é intra, misturou, né? Tipo, é intra, e aquela dali é polar com íons. Inter. A intra é iônica. Íon. Íon de polo, a ligação iônica é intraatômica, entre átomos. Aí a íons de polo é quando tá em água. Isso, é intraatômica. Aí já estou um íon ligado com a água, por exemplo, cloreto de sódio em solução aquosa. Sim. E essa ligação íon de polo, ela é mais forte do que a ligação de hidrogênio. Tá? Por isso que quando você... Nós vamos estudar isso, propriedades coligativas, por isso que quando você adiciona, por exemplo, sal a uma água, você diminui seu ponto de fusão. Entendeu? É um recurso que as pessoas fazem em países que neva, jogam sal na rua para derreter o gelo. Sim? Sim. Galera, então por hoje estamos encerrados, né? Sextou em plena quinta-feira. A semana que vem eu quero fazer exercício com vocês. Nós colocamos uma aula de química na quarta e outra na quinta. Eu vou ver se eu consigo concentrar essas aulas num dia só, porque eu tenho 10 questões para discutir e 40 minutos não vai ser suficiente. Tentem sobreviver 1 hora e um pouquinho da aula na de química. Na de física eu não preciso. Na de química. Vou ver se eu converso com o Alex para ele juntar alguma aula lá, para eu tentar pegar uma aula um pouco de 1 hora um pouquinho, para eu fazer 10 questões com vocês. São 10 questões Enem e modelo Enem. Do que nós precisamos saber de ligações até agora. O que o Enem já cobrou até agora e como que pode cair. Tá? É isso que eu preciso semana que vem. Aí, na outra semana, nós iremos para funções. Bem rápido, tá? Nomenclatura é decoreba, então vocês vão ter que decorar. Gente, ó, coloca o rosto de vocês aí, pelo amor de Deus, cara. Só eu que tô aí? Só eu que tenho que aparecer? Só porque eu tô trabalhando, né? Vocês não precisam aparecer, não, né? Caramba. Hein, bota o rostinho aí que eu vou tirar uma foto e postar no meu Instagram lá. Mostrar aí, pô, a minha galera aí, ó, meu quinto aí. Vamos botar não, né? Vamos lá, Lara. Vamos lá, Eduardo. Vamos lá, Daniel. Vivian, Natália, Isabela. As duas Isabelas. Cadê? Estão com vergonhinha? Estão com vergonhinha? Ah, eu tô aí, né? Dando minha cara aí. Eduardo, vai dar tudo certo. Aí, ó, Natália. Vamos lá, gente. Só pra gente poder postar uma fotinha aí, pô, tal. Não fazer o que agora? Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma social. Uma social. Aí, ó, Daniel aí, massa, olha só. Aí, Eduardo, ó, Eduardo apareceu, viu aí? Cadê Lara? Cadê Isabela Lopes? Cadê a Vivian? Aparece aí. Eu, hein? Tô com vergonhinha? Não vai dizer? E aí? Não penteou o cabelo? Ah, para com isso. A câmera do Note é ruim. Ah, tem isso. Não é 4K. Pô, a galera tá acostumada a usar iPhone, aí a câmera não é 4K. Ah, quem é HD agora? Agora é 4K e tal. Não está de sacanagem comigo, né? Aham, a minha também. Ó, então vamos fazer o seguinte, ó. Próxima live, então, troque essa câmera aí, ó. Isabela apareceu. Isabela, como é que tá, Isabela?
Isabela tem cara de super inteligente. Como é que ela é séria? A Isabela. Fala, Isabela. Não tô te ouvindo. Fala. Só a cara. Só a cara, não. Isabela não é assim, não. E aí? Porra, massa. Olha só, gente, ó. Vamos postar uma foto com quem tá aqui, cara. Com quem tá aqui. Né? Com quem tá aqui. Vocês estão aí com vergonhinha de botar o rostinho de vocês aí. Quando vão lá pro Rockenzinho lá, o que vocês fazem? Estão nem aí pra câmera. Até aquele xing-ling lá, vocês estão ligando a câmera lá, postando foto e não estão nem aí. Agora aqui tem que ter filtro, tem que ser 4K. Não sei o que tá fazendo com vocês. Vocês não eram assim. O que aconteceu, gente? O que aconteceu com vocês? Ó, massa, ó. Show. Vocês são demais. Gente, ó, um abraço. Se preparem para a semana que vem. 10 questõezinhas, Enem e estilo Enem. Questões, pegar nível médio e nível difícil para gente. Ligações intermoleculares, solubilidade, ponto de ebulição. Esse é a ferida. Já meteu o dedo na ferida e vamos mexer com a ferida. É lá que vocês têm que aprender. Galera, ó, tamo junto. Um abraço para vocês e até mais. Daniel, um beijo para você também, meu brother. Tamo junto, cara. Ó, fechou. É Flamengo. Um abraço.